da criação. Que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Este amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. São 16 horas, né? Então, vamos combinar quem vai fazer o estudo do Pão Nosso, fazer a prece. Quem pode fazer? Temos 9 na sala, porque seu Antônio está ali, juntinho de Ana. Alguém se Eu posso oferece? fazer, Sandrinha, eu faço. Que bom, Glorinha. Então, vamos. Bom, então, nesse momento, nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações, para agradecer a Deus pela oportunidade deste encontro, deste estudo, pedindo que esse momento seja abençoado, que a espiritualidade possa nos envolver, nos intuir, para que haja a palavra certa, a colocação melhor. Então, Senhor, envolve a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, permitindo que esse encontro deixe frutos, possa nos proporcionar só coisas boas, só momentos em que nos enchemos de gratidão. Pedimos em especial, Senhor, pela nossa companheira Pepita, que graças a Deus se encontra entre nós no estudo, que ela possa ser envolvida pelas nossas vibrações, possa receber, né, toda essa energia, que possa também toda essa energia se espalhar por esse local, esse hospital onde ela se encontra, e ser canalizada a todos os necessitados. Então, Senhor, gratidão também pela sua boa recuperação, que ela possa estar entre nós muito em breve. Então, vamos começar nosso estudo com gratidão e, enfim, só tendo a agradecer a Deus, que assim seja. Assim seja. O estudo de hoje é 139, né? Oferendas, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, lição Pão Nosso, livro Pão Nosso, lição 139, oferendas.
porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Bom, então, Emmanuel aqui vai nos falar sobre essa nosso vício milenar, não é? De querer mercadejar com Deus, né? De querer fazer oferendas, imaginando que assim a gente possa afastar, não é? Qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de dor, de aborrecimento, como ele fala aqui mesmo, né? Porque é isso mesmo, né? Como ele diz, enquanto tudo está bem, né? A mesa farta, aquele céu de brigadeiro, a gente vai caminhando sem maiores, né, preocupações. Mas chega a dor, chega a dificuldade, e aí, em vez da gente aproveitar o momento para a reflexão, para, enfim, tirar o proveito que se faça necessário daquele momento, muitas vezes a gente vai querer negociar com a espiritualidade, com Deus, né? O famoso afastamento, né, do cálice, né? A gente pede para que seja afastado do cálice, como, né, ainda infantis, a gente acha que oferecendo alguma coisa, fazendo alguma promessa, porque aqui Emmanuel vai falar, não é, que desde sempre o homem sacrificava animais, né? Muito remotamente, até os próprios seres humanos eram oferecidos em sacrifício, não é? Depois substituídos pelos animais, né? Como se Deus precisasse, né, tivesse a necessidade desse sacrifício, desse sangue, né, para algum benefício nosso, né? Então, e assim vai, né? Depois do sacrifício dos animais, se oferecem
todos os tipos de oferendas, não é? Velas e, enfim, e vamos lá fazendo as nossas oferendas como se isso fosse minorar, não é, a nossa dor. Então, aqui, meu irmão vai dizer, né, a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Então, a nós, o que nos cabe é, diante da dor, né, buscarmos a lição, né, a lição que está sendo trazida e buscarmos o nosso autoaperfeiçoamento, né, a nossa melhora, da maneira que a gente ainda possa e consiga fazê-lo, né? E aqui ele termina falando, não é, que Jesus, diante do sacrifício, né, do Calvário, ele não delegou a terceiros, não é, a sua dor, aquela a sua cruz pesada, né, vamos dizer assim, né? Não no sentido material, né, porque o Cirineu carregou a cruz durante um período, né, mas a cruz no sentido né, da tarefa, né, do que lhe competia, né, ele levou até o final, né, como exemplo para a gente de que a cruz não nos compete afastá-la. É óbvio que a gente vai pedir a Deus, não é, que nos fortaleça, que possa minorar a nossa dor, né, nos ajudar de alguma forma, né, não é questão também da gente achar que não vai pedir ajuda, não é? Mas é a gente não mais precisar de atitudes que não mudam nada, né, que são atitudes infantis e que não nos fortalecem, não vão nos fortalecer, não vão nos ajudar em nada, né, diante diante da nossa cruz, né? Então eu vou deixar para vocês terminarem aí e acrescentarem o que vocês tiverem. Obrigada, Glorinha. Alguém mais pode colocar a sua experiência, aquilo que tem visto, as oferendas. E quantas, não é, gente? Quantas oferendas? Eu lembro que Alguém mais? antigamente, não sei, ainda hoje, né, as pessoas tinham o hábito, a minha mãe, quando eu quebrei o braço, fez isso, de mandar fazer aquela peça de cera, aí fomos lá na igreja lá levar, aí chega numa sala que tem pé, tem... Para que Deus quer aquilo, entendeu? Naquela sala, um monte de braço, de perna, entendeu? Mas a minha mãe, na época, me fez ir com ela, entendeu? Porque eu tinha quebrado o braço, Fora, é, fora o sacrifício de se imolar, não é? Né, enfim, andar de quando o joelhos. sacrifício que ele quer é o nosso sacrifício de reformulação íntima, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro Começarmos sacrifício. e olharmos realmente para aquele que está ao nosso lado, né? Ao próximo, olhar realmente e descobrir que a gente não é o centro do mundo, né? Esse é o problema. Eu peguei aqui do Emmanuel, gente, se depois quiserem ver, Construção do Amor, é uma obra também da psicografia de Chico, tem um capítulo lá que chama A Oferenda Cristã, é o capítulo 17, peguei um pedacinho só, ele vem justamente reafirmar isso que ele coloca aqui hoje. Ele diz assim, o discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo, nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. Quer dizer, um dia a terra será esse templo do amor divino, né? E realmente, eu lembro também de Emmanuel, se eu não me engano, não sei a questão de o Consolador, isso que você falou, Babi, tem muito a ver com a necessidade de
ligação com a espiritualidade que cada um traz ainda, né? Então, ele diz que tem uma finalidade isso, que é o poder da concentração. A pessoa coloca ali na vela que acende, a pessoa coloca nessa esse uso, né, de levar até o templo o braço, a perna. Inclusive, lá na Bahia, eu fiquei impressionada, porque aí vem os depoimentos, né, junto com a perna, com o braço, dizendo que conseguiram se curar. Então, é como se ali se concentrasse a energia de rogar ao Pai o auxílio. Ainda é, sem dúvida, um ato exterior nosso, ainda é, mas Mas já é ele um começo auxilia. também, verdade. Sim, já é um outro passo, né? É. Já é um E outro também, passo. se tiver como consequência essa busca, né, da melhoria, olha, consegui isso para mim, a partir de agora eu preciso rever os meus valores, não é? Isso, As isso, minhas, né, rever a minha isso. vida, né? Então tem o seu, né, Tem o seu o lugar, valor. né? É. Embora para nós isso Mas já não represente, né? Não vê a necessidade atual, né? Mas com certeza já entregamos muitas oferendas, né? O pedir vinha, que muitas vezes ainda vem em primeiro lugar na nossa vida, né? São 16h14 aqui no meu notebook, não sei se no de vocês. Então, podemos começar o estudo do Paulo Estevam, olha aí, o estudo de há 2000 anos. Alguém mais gostaria de falar sobre a mensagem de hoje, do Pão Nosso? Não? Podemos começar? Quem pode, então, começar a leitura para nós? Lúcia, você pode começar? Você que está boazinha, que voltou para casa, graças a Deus. Não, Você não pode tive começar? nada, não. Que Eu só... bom. Aham. Posso sim. Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como se apostrofasse seres invisíveis e desconhecidos. Então, tudo pronto? Perguntou Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente, respondeu a serva com maior serenidade. Pois bem, de hoje a 3 dias irei até lá a cavalo, nas primeiras horas da madrugada. E entregando-lhe um frasco minúsculo, que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam 20 gotas para que a criança adormeça e não desperte senão ao fim de 12 horas. Quando for noite alta, aplique-lhe a beberagem num pouco de água levemente misturada de vinho fraco e espere o meu sinal. Estarei nas proximidades da casa, que desde ontem fiquei conhecendo, a aguardar a preciosa carga. Abrigará você a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo, visto a alguma distância. E como em assuntos dessa natureza há de contar com a possibilidade do testemunho de olhos estranhos, irei trajado à romana, esperando que você consiga vestir uma das túnicas da patroa, de modo a evitarmos que a culpa deste rapto venha a recair sobre alguém da nossa raça, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Dado o sinal de minha presença na estrada, que margina o pomar, virá você ter comigo, entregando-me o precioso fardo. E de olhos... Pode dar uma paradinha aí, Lúcia? Pode dar uma paradinha aí? Ele está, com a cumplicidade da Semele, está botando em prática a vingança dele, né? O ódio que ele tem Pai do céu, me fugiu o nome dele. Pelo Públio Lentulus. Públio Lentulus, isso. O ódio que ele tem ao Públio Lentulus. Então, ele está planejando aqui roubar a criança para fazer ele sentir a dor
que ele sentiu também com a perda do filho dele, né? Ele não conseguiu esquecer isso. É difícil mesmo. Quer dizer, vingança jamais, mas esquecer é muito difícil, realmente. Mas vingar eu não tenho esse espírito, não. Mas esquecer, eu acho que eu não esquecia, não. É isso. Não, Eu não pude assistir na semana passada, aí eu fiz um breve retrospecto aqui, eu não sei se todos estavam na semana passada, e a gente vê que começamos a perceber um ambiente de muita tranquilidade, de um refazimento do casal no seu lar, não é? E quando chega esse capítulo sexto, que é o rapto, a gente percebe que Emmanuel vai dar toda uma Emmanuel, sim, vai dar toda uma ambiência da natureza, do que ofereceu aquela cidade, enfim. E aí a gente vê a presença do Simeão, não é? Que vai receber aquele donativo tão importante de Lívia, não é? Entrando ali totalmente envolvida já nesse processo do Cristo de Deus aqui entre nós. Agora, quanto a Ana, né? A Ana não reparou a ausência da Semele, que se retirou, né, da casa ocultamente. E ele que a gente vê aí é o André de Gioras, não sei se fala Gioras, a pronúncia, ou Gioras, né? O pai de Saul, né? Saul, do capítulo 3, lá na segunda parte do capítulo 3. Ele vê esse André, então, ele trama uma vingança muito bem urdida, porque ele vem de Cafarnaum para esse golpe, para essa represália, né? E a Semi se constitui em aliada dele. Acho muito interessante o que a gente vai ver daqui para frente nesse capítulo, ligado a essa personagem, Semele. E o motivo da vingança, né, é porque o Públio Lentulus contribuiu para a escravização do filho dele. E ele não o perdoou, ele não abriu mão. Então, o Marcos é levado, já que não aceitou e foi injustamente sacrificado meu filho escravizado, então eu pego o seu filho, né? Toma lá da cá. É a lei do cada vez já que você faz isso, eu faço aquilo, olho por olho, dente por dente, né? E qual o objetivo do André? Justamente o objetivo dele é tornar o Marcos, ainda um bebê, mas é torná-lo escravo na casa dele. Ou seja, está tudo resolvido. Eu pratiquei o meu plano, a vingança está posta e eu estou completamente certo. Eu estou com total razão diante daquilo que meu filho e eu estou sofrendo, que a minha família está sofrendo, né? Então, quando ele coloca estas palavras aí e quando a gente vê o cuidado, até com o vestuário deles, não é? Ele pensou em tudo, aquilo foi arquitetado durante tempos e tempos para que chegássemos a esse momento em que a Semele está voltada para essa urdidura tenebrosa, né? E nós vamos ver então depois a transformação. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa no que a Lúcia veio falando para nós, nesse trechinho? Tem mais alguma coisa? Eu só queria lembrar aqui que você fez esse Ah, retrospecto, né, sim, e o Públio, no momento em que o pai, né, o André, foi pedir pelo filho, não é? Foi pedir a libertação, certo. ele, e no primeiro momento ele diz que não, coisa e tal, mas depois, né, lembra, ele tenta voltar atrás, tenta achar o É, rapaz e já não acha mais. Então, para a gente ver que às vezes um momento, não é? Um momento, como aqueles a- espíritos superiores disseram aí, um momento que a gente despreze de fazer o bem, não é? Pode a significar, decisão às infeliz, vezes, né? A pode decisão infeliz, né? significar, às vezes, séculos de sofrimento, né? É Naquele momento, verdade. se ele diante do pai, né, talvez tivesse, né,
não, aquele orgulho dele, né, de afrontá-lo, falar, por que que você vem questionar a minha decisão, né? Se ele tivesse, né? Então a gente vê que às vezes é um momento em que pode ser tarde demais, você se arrepende, você quer refazer aquilo e já não consegue, né? Já passou, o momento passou, né? E a E aí consequência, deu isso, né? a consequência fica mais pesada, né, Glorinha? É, Porque aquele vai minuto que a justificar gente a atitude poderia dele, resolver. né? Mas a gente vê como o Públio, toda hora Emmanuel vai mostrando isso, né? Que ele age, mas aí depois ele pensa bem, ele se arrepende, mas está sempre ainda com aquele impulso, né? Do orgulho, né? Enfim, é A isso. posição social mesmo dele, não queria abrir mão, né, dessa vaidade, né? Sem dúvida. Alguém mais gostaria de falar desse trechinho? Quem pode continuar para nós? Rosana, você pode continuar? E de olhos perdidos na visão antecipada de sua vingança? E de olhos perdidos na visão antecipada da sua vingança, André de Gioras exclamou, cerrando os punhos: se os malditos romanos nos escravizam os filhos sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele algo amedrontada. E eu, não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir esse caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia, e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar proeminente a que aspiro no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquila, pois mais tarde o seu esforço de hoje será largamente recompensado. A serva suspirou resignada, acedendo a todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públio, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos laços ligavam-na à família de Gioras e, cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Afinal, pensava ela consigo, liquidado o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprouvesse, consciente de haver cumprido um dever, obedecendo às tremendas exigências de André. Para aí? Sandra está sem microfone. Desculpa. Pode comentar, querida. Bom, o que mostra aqui é que a Semele, né, parece estar convicta de que ela está prestando um favor, né, no caso, a um amigo, né, a família amiga, né, no caso, e para ela é como se tivesse, não é nenhuma vingança, eu acho que é até, pelo que me parece aqui, ela está Fazendo uma achando justiça, né? tá ajudando ele a fazer justiça e a consciência dela nem está muito pesada, né? E
E ele também, bom, na verdade, no caso dele, é realmente, né, ele quer se vingar, quer fazer do filho do Públio um escravo. O que eu não entendi aqui foi quando ele disse que ele, ele tem parentes afortunados na Judéia e acha que vai conseguir um cargo, né, um lugar proeminente no Templo de Jerusalém. Não sei, quem puder explicar isso aí melhor, eu não entendi essa parte. Eu já li esse livro, mas não me lembro mais o que... Rosana, o que me fica, ainda depois a gente vai ver os desdobramentos, mas o que fica muito claro aqui, você repara, é que o interesse pessoal está na frente de tudo. É o interesse pessoal que conta. Você vê que por que ele está interessado em não criar problema com a justiça? Não é só porque o Públio Lentulus vai saber, ele sabe também das consequências jurídicas do que ele está fazendo. Como ele está interessado em ficar, em permanecer como um cargo no Templo de Jerusalém, ele precisa dourar a pílula da melhor forma possível para que não seja descoberto o plano dele, né? a vingança dele. A própria Semele, não sei se vocês concordam comigo. Agora, até aqui onde Rosana leu, a gente repara que não é só porque ela está ligada ali à família dele, sem dúvida alguma, do André, mas havia o interesse pessoal dela. Qual era o interesse dela? Resgatar numerosas dívidas de ordem material. Então, ela sabia que ela seria muito bem recompensada em dinheiro. Gente, como é que o ser humano continua fazendo isso direto até hoje? Não é? Até hoje. Às vezes, por R$ 20, R$ 50, se mata uma pessoa, não é? E a gente percebe aqui, novamente, lá no início que Rosana leu para nós, olha só, se os malditos romanos nos escravizam os filhos, sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ou seja, ele não tem nenhuma sombra de dúvida de peso na consciência. Para ele, ele está quitando uma dívida moral. Ele não está fazendo nada de errado ali, pelo contrário. A vingança foi feita, então eu, mais do que nunca, tenho o direito de escravizar o filho dele. E a gente percebe que o olho por olho, o dente por dente, ainda vige na terra. É ou não é? Ainda vige na terra. O que é a lei de causa e efeito? Senão, justamente, os erros que a gente pratica, as falhas que a gente vive a praticar em reencarnação e reencarnação, com causas que vêm lá de trás, sabe Deus há quantos séculos, e que a gente não consegue se quitar com a própria consciência, e continua falhando. Quando chega na hora H, a gente volta atrás. A gente segura eu tomo um freiozinho, né? Não, mas agora eu também preciso resolver de outra forma. Então, o caso da Semele aqui é muito interessante a gente agora observar os passos dela, né? E uma coisa que também senti aqui, ele diz aqui que tudo foi urdido, né? Esse plano, havia muito tempo, Semele não parecia preocupada, diz aqui nesse trecho, mesmo porque vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Aí é o processo obsessivo, claro, né? A pessoa se abre a brecha, abre a porta do coração, dos seus pensamentos, começa a ficar, sobretudo, o meu interesse pessoal, então é muito mais fácil de ser a pessoa aliciada para aquele objetivo escuro, né? Escuso, melhor dizendo, escuso. E é o que ela vai plantar e vai colher também, não é? Então, ela precisava do dinheiro e achava que assim estava tudo bem. Outra coisa que ela, lá no final que Rosana leu, consciente de haver cumprido um dever. Olha a noção de dever que cada um de nós traz. Então, a vingança é um dever
obedecer a toda uma escravização de um entezinho que ela até já gostava, parecia gostar dele, do Marcos, né? E ela aqui coloca que ela está consciente de haver cumprido um dever, ou seja, a consciência ainda não gritou tão alto para ela, mas ela já começa a dar as desculpas, como nós continuamos a fazer, na verdade, né? Não, olha, eu fiz isso, mas tem uma razão de ser. Eu fiz por causa daquilo, eu fiz também porque fulano fez aquilo outro. Então, a gente vai se dando desculpas a fim de amenizar a nossa culpa, a fim de amenizar a responsabilidade que está já gravada em nós, né? Então, obedecendo às tremendas exigências de André. Ela vai seguir direitinho, já entra num processo que ela não pensa mais. Quando chega nesse nível, ela está completamente envolvida e ela não pensa mais em voltar atrás, não é? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Que eu falei muito aqui. Que atualidade, não é, gente, dessa passagem para a nossa vida? Podemos seguir, então? Podemos? Dinorá, quer ler, Dinorá? Pode ler, querida? Você comenta, tá? Eu e outros, os outros também, não sou eu, por Bem, favor. eu não comento. No dia Tá seguinte, bom. calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e, na data aprazada, tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica do uso particular de Lívia não lhe era difícil. As senhoras possuíam em grande número e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera culpa. Em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tanta esperança, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias por vir. Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Para aqui eu continuo. Uma serenidade que Isso, parecia continua. imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. E o coração que lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos. Dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração, voltar a Roma dentro de poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar todas as suas esperanças e modificar para sempre as linhas do seu destino na Terra. Pode parar, Dinorá. Obrigada. Então, é muita coisa também que tem nesse trecho, né? Tem. Vamos começar, então. Alguém pode começar a comentar para nós? Glorinha. Pepita está lá só ouvindo. Aí, nesse trecho, né, Sim. aquela nossa questionamento sobre ele lembrava ou não do sonho, aí está dizendo que ele lembrava, né? É, Isso, isso.
É o que eu achei mais importante aí. E É assim, lembrar, o Públio, né, é como nós, né? Na hora que está pegando, a gente vê, mas quando fica tudo tranquilo, a gente esquece tudo, né? Não quer saber da falar. parte espiritual, só material, e Lembrei é da o caso página do inicial. Públio, É. entendeu? Fala, Glorinha, por favor, que eu não ouvi. Não, esse que a Gabi está falando foi o que eu pensei também. Eu lembrei da página inicial, quando tudo está bom, o céu está azul, a gente É, está no mar de A gente não ventura. lembra, A gente não quer. Não, aquele sonho, né? Foi nada demais, é a era impressão minha. bonitinho, não queria dizer nada. Mas eu também fico vendo aqui a frieza que a pessoa, quando se dispõe a fazer uma coisa dessas, não é? Ela, né? Procurar uma túnica, né? Arquitetar um plano, né? Assim, com essa frieza, né? Entregar uma criança, né? Sabendo o destino que a criança vai ter, né? Então, precisa ter uma frieza mesmo, né? E é de admirar que o André ainda aspire um cargo no templo, né? Que você vê, olha só que coisa incoerente, né? Ele aspira um cargo proeminente num templo, né? E ao mesmo tempo ele faz esse tipo de coisa, né? Arquiteta uma coisa tenebrosa dessa, né? O rapto de uma É criança e como a tudo, né? Sandrinha falou, é o olho por olho, dente por dente. e É, também a questão do poder, né, gente? Quanto mais poder político, né, religioso ele tivesse, mais ele poderia agir por trás dos panos, porque nada lhe iria acontecer. Não acontecia para os grandes quantas corrupções havia, né? E que nada acontecia. Era eles que tinham o poder, eles que detinham inclusive a palavra final, eles que agiam com o romano, atuando, dizendo o que poderia fazer, o que não poderia fazer, quem entregar, quem não entregar, o quanto eles Como em estavam Paulo, insatisfeitos. como a gente viu com Paulo, né? Justamente, justamente. Lembramos muito, né, de Paulo Estevão. Então, os interesses, o poder, a posse do ouro aí, é muito importante para justamente acobertar o plano sinistro dele, não é? Ele estaria completamente eximido de qualquer pagamento, mas não o pagamento da própria consciência, porque naquela sociedade ele estaria eximido de qualquer coisa. Pelo contrário, seria exaltado, né? Seria exaltado. Ele tinha quem o indicasse, olha o que indica, olha o que ia aí, olha o que indica aí. Né? E tinha gente da família dele, importante, relacionamento para que isso acontecesse, então estava tudo bem para ele, né? Tudo bem. Agora, logo que você colocou aí, Glorinha, não sei se vocês também marcaram esse trecho, quando a Semele, né, burlando a dedicação e vigilância da colega. Então, além de cometer, ela é coadjuvante muito importante nessa trama, mas quando ela faz isso, ela também está jogando para o alto a amizade que ela poderia ter sincera, não é, com Ana, a Ana que já estava confiando nela, a própria Lívia que já estava confiando nela. Não era do padrão do Públio aceitar tranquilamente a presença dela ali, da própria Ana não era, né? Ele também criou o caso lá atrás, mas o fato de ela estar tão direcionada a cumprir o que André desejava e também atender os interesses dela, ela vai burlar a dedicação e vigilância da colega e vai mesmo arranjar um jeito de completar esse plano que estava sendo urdido há muito tempo. E continuamos a ver isso na nossa sociedade, né? Continuamos, isso não acabou entre nós. Agora, aquilo que você falou da tranquilidade.
O sonho vai continuar vindo para nós nos nossos comentários, nós vamos ainda falar, ele é muito chave nesse romance de Emmanuel, porque repara que a tranquilidade é momentânea, né? A tranquilidade que eles sentiram, o amor que os dois podiam entregar um ao outro, de coração aberto. A filhinha estava curada, o filhinho estava bem, estava tudo correndo bem, eles iriam voltar para o lugar que eles realmente amavam e desejavam voltar o quanto antes. Imagina a alegria que era. Passageira, né? Passageira, mais uma vez passageira. Por quê? Isso mostra claramente que essas alegrias momentâneas, quando não respaldadas numa base segura, né, da moral, e dentro do quadro de prova da gente, são muito mais passageiras do que a gente imagina, não é? Porque nós sabemos, hoje, como espíritas, nós sabemos, nós temos momentos de alegria, de tranquilidade, aproveitemos ao máximo, agradeçamos ao máximo, porque se nós formos contar no todo de cada existência, os momentos de desafios para nós são muito maior número do que aqueles momentos que a gente está, estou relaxado, né? Está correndo tudo bem, está dando tudo certo. É muito difícil para a maioria de nós, não é? Nesse contexto de como encarar o está dando tudo certo, né? Quando a gente começa a estudar com a espiritualidade, esse está dando tudo certo sempre, porque são as provas necessárias a que nós progredamos, a que nós melhoremos. Mas, olhando com os olhos do mundo, o está dando tudo certo é muito momentâneo. E aquilo que não está bom, o que a gente considera que é um desafio muito grande, é em maior número mesmo, que foi isso que a gente plantou, não é? E agora a gente precisa dar conta, não é, do recado da melhor forma possível e com muito auxílio, em doses homeopáticas, mas precisamos dar conta. Tem mais alguma coisa aí que vocês gostariam de ver? Ah, sim, eu anotei aqui. Fala, fala. Sandrinha, o que me chama muito essa atenção Fala. foi o comprometimento que eles estão colocando a Lívia com a túnica que a Semele vai colocar da Lívia, né? E o Giora, Isso o André mesmo. Giora com a roupa de romano, olha o comprometimento que vai colocar a Lívia nessa situação. Enredando cada vez mais, não é? Na falsa realidade, né? Aqui, olha só, quando ele diz assim, Públio havia esquecido, né? Ele deu uma desculpa para ele do sonho, como vocês comentaram, totalmente as advertências do sonho. Então, ele esqueceu, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. Então, ponderando o valor dos poderes humanos dentro da vaidade orgulhosa que abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Ou seja, aquilo que a gente é como alma imortal fica muitas vezes escondido naquele dia a dia nosso, né? Nesses valores efêmeros da nossa matéria, né? Completamente esquecido, e visando justamente esse interesse dele. Agora, o parágrafo final que Rosana leu, né? Nessa noite, que Dinorá leu, desculpe, nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. E aí bate com o que nós lemos antes, da advertência que ele recebe no sonho, não é? Ele já está se configurando a advertência que ele recebeu no sonho. Que foi uma decisão dele, foi escolha dele. Então, a partir daí, começa a se modificar o rumo que poderia ter sido diferente, mas ele optou por ser assim. Alguém mais gostaria de comentar isso, gente? É muito claro esse finalzinho. Quem conhecesse nessa noite, eu desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre
não eternamente como espírito, né? Para sempre, nessa encarnação que ele viveu e teve oportunidade de se modificar, e em outras tantas, sabe lá Deus o que ele precisou passar, né? Em algumas nós conhecemos, né? As reencarnações de Emmanuel, algumas nós sabemos o que ele precisou passar, mas continua buscando, né? Estar com o Cristo cada vez mais, né? Quem gostaria, então, de dar continuidade? Você Eu quer posso, abrir mão hoje? Ler? eu posso ler um pouco. Pode, Ana? Que bom. Ó. No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e, na data aprazada, tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica do uso particular de Já livro. leu isso. Você já leu, Ana. Isso Está aí errado. Já leu. É nessa noite, Ana. Nessa noite. Parou aí. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as Ah, suas esperanças. aqui, né? É, Quem conhecesse a isso. trama urgida na sombra pelo espírito vingativo de André, depois de meia-noite, poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes, no sussurro silêncio do alvoredo. Um homem trajado à romana apiara do fogoso corcel, a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher, trajada à moda patrícia, veio ter com o cavalheiro, que eu esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho, esta hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito preso. Nesse instante, os atores de cena não observavam a aproximação de um homem que estacara à distância de alguns passos na espessura das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavaleiro, antes de partirem, em desavalada carreira. Não se esqueça que o silêncio é ouro e que, se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente a largo trote, pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes. Entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão, e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Era Sulpício, que, por coincidência, se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminada pelos raios da lua. Pode parar, Ana, por favor? Aí? Posso sim. Pode comentar, querida. Agora, nós aqui observamos aquele rapto urdido por ele, né, comprometendo a Semele, como aquele acontecimento foi urdido, foi tramado e o objetivo foi concretizado. Só que os olhos de um caluniador os observava. E no que isso agora vai dar, a gente lendo a leitura, né,
ver no que isso vai dar. Então, o quanto essa, vamos dizer assim, esse rapto vai causar de dor a Semele, e que ela mesma vai sofrer as consequências da obediência a essa trama urdida pelo André de Gioras, né? Deixo que vocês comentem. Fala, seu Antônio. Eu ouvi o senhor falando aí. Pode falar, querido. Não, deixa aí. Deixa aí. Poxa, você falou uma coisa muito interessante nisso, Ana. Repara, lá atrás, hoje ainda quando estávamos lendo, André de Gioras ainda, até o mínimo detalhe, ele também previu. Quando ele colocou assim, a roupa, a túnica da patroa, ele bota lá, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista, reticências, né? Então, a presença de Sulpício, para ele, estava tudo bem, porque ele estava coberto, porque ele estava a romana, e a própria Semele também estava vestida como uma patrícia. Então, aí sim vai se desenrolar a outra parte dessa trama incrível que ele vai relatar para nós. Agora, repararam em duas palavras, que Emmanuel não joga fora nenhuma palavra que ele envia para nós, né? Como é que o Marcos é tratado, né? Como é que a criança, a questão da humanidade se perde quando a pessoa fica cega, fica surda diante da sede de vingança. Ele não devia ser assim com o filho, tanto é que ele amava aquele filho, não é? O André não era, ninguém é totalmente mau. Todo mundo tem alguma chama interior que leva a justamente buscar o amor, que preza o amor, né? E reparem como ele trata aqui o Marcos, com duas palavras. Olha lá, um embrulho, né? É um embrulho. E mais adiante ele fala, levando consigo um volume para ele tão precioso. Então, o garoto é uma coisa, é um objeto, é um volume, é um embrulho que ele vai levar para completar a sua vingança. Agora, vamos começando a ver o nível de consciência começando lá no fundo a despertar de Semele. Reparem que ele diz lá, a serva de Lentulus nada pôde responder, porque ele afirmou, exclamou baixinho, esta hora é decisiva em nossos destinos. Quantas horas, eu fico a refletir, gente, quantas horas são decisivas em nossos destinos que a gente não sabe aproveitar, não é? Convenientemente para o bem, nesse sentido, né? E ela, olha só, ela começa sentindo o peito opresso. Então, ela já está vendo que a responsabilidade dela é grande diante daquele homem, não é? E chega o Sulpício, sem dúvida, mas antes de sair, a cavalo, com o embrulho, né, com volume, ele a ameaça. Então, que ela fique muito quietinha, bico fechado mesmo, porque o silêncio é ouro e que se algum dia você for ingrata, para ele é ingratidão, porque ele vai lhe dar uma quantia que ele considera pertinente, justa. Então, para ele, se ela modificar de alguma forma esse roteiro, ela vai ser ingrata. Reparem como nós aplicamos a realidade do aspecto moral, né? Ingrata. O silêncio é ouro, e se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. E isso acontece ainda hoje, não é? Nós estamos em 2023 e isso não ocorre muito. Ainda é calar ou morrer. Bico fechado, né? E aí a Ana já começa a mudar, olha só. A serva, lá, de longe, ó, por alguns instantes, ficou entre assustada e compungida. Então, essas palavras, compungida, já deixa muito claro
como já começa a incomodar dentro dela a ação que ela praticou. Ela vai ser corresponsável, sem dúvida alguma, né? Alguém mais gostaria de colocar? Eu queria voltar aqui nessa frase que você falou: esta hora é decisiva em nossos destinos. Porque, de uma certa maneira, ele está até selando uma lei aqui que eles estão selando realmente o resgate que a um dia, em algum momento, eles terão a que se submeter, né? Porque nada fica, né, esquecido na lei, né, de Deus. Então, eles estavam selando o destino deles mesmos, né? Provavelmente em outra vida, não é? Em outra oportunidade, eles haveriam de resgatar essa ação, né? E a frase está muito bem colocada mesmo. Esta hora é decisiva em nossos destinos, porque você pode ler de várias maneiras aí, né? Isso. Porque realmente é decisivo, né? Ali eles também estão selando o destino deles, né? Diante da lei divina, né? Diante da lei divina. Sendo Não que só para diante eles, do eles não ato que viam a eles lei querem que divina, dê certo. sendo Pois que é. para eles não viam. Esse selando o nosso destino quer dizer, eu vou completar a minha vingança. Você vai resolver seus Exatamente. problemas lá e eu vou colocar o filho dele como escravo, assim como ele colocou o meu. Exatamente. Então, no primeiro plano bem superficial, a decisão é decisivo para os destinos, mas ele Tem que mal dar sabe certo. Tem que dar certo, mas estão selando o destino deles, não é? totalmente. Essa ação vai ter consequências, né, espirituais, né? Eu fico pensando, né? O dia que a humanidade não vai se tornar espírita, não é? Inclusive, Kardec é bem claro quanto a isso, né? Mas quando a humanidade tiver chegado a um ponto de esclarecimento moral e espiritual de que a reencarnação é um fato, quantos destinos se alterarão em busca de uma outra oportunidade, em busca de um porvir melhor para si mesmo e para os outros, não é? Até por inteligência, eu tenho um amigo que já está do outro lado da vida, que Pepita conheceu a esposa dele, o seu Oliveira. Seu Oliveira, na nossa juventude, quando eu comecei a estudar doutrina, ele era um orientador assim maravilhoso, e ele dizia isso para nós: se nós fôssemos mais inteligentes, nós só plantaríamos amigos, porque quando a gente planta uma desforra e tem um inimigo, né, alguém, um adversário, nós não usamos na nossa inteligência. Não é nem questão de ter amor, ter o desenvolvimento moral para ver essa realidade. Se fôssemos mais inteligentes, nós só plantaríamos amigos. E é uma verdade. Não é? O dia que nós formos mais inteligentes e unirmos ao coração, a inteligência e o coração, poxa, não haverá mais porquê, não é, de ter esse tipo de vingança no mundo, né? São 5:02. Podemos mais um pouquinho, Babi? Você que controla o horário, ou para aí? Só mais um pouquinho, né? Porque tem a música ainda, né? Mais uns 5 minutos, sei lá. A música a que horas, Babi? Normalmente é uns 10 minutos antes, né? Então faltam 12 minutos para acabar. 10 minutos. Tá. Então, vamos só mais um pouquinho? Alguém quer continuar? É só mais um pouquinho mesmo. E até retomamos, né? Semana que vem. Pepita não pode falar lá, que pena. Solange, você pode ler para nós? Observando de longe, pode ler? Posso sim. Observando de Ótimo. longe
Observando de longe que um homem e uma mulher, trajados à romana, se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo, proferidas por André na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de incoercível abatimento. Estugou, então, os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto e a poucos metros de distância. Mas não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Pode parar, querida? Então, aí, vamos parar aí? Posso. Então, Eu vou deixar você comentar, tá, Sandrinha? tá, querida. A partir da semana que vem, a gente retoma, né, gente, esse Pode parágrafo, ser. né? Então, olhem só. Isso aí eu achei melhor a gente fechar agora, porque eu acho que fica mais fácil a gente relembrar para a semana que vem. Os passos de felino. Sulpício tinha passos de felino, ou seja, ele estava ali procurando a presa, não é? Para resolver também algo ligado ao seu interesse pessoal. Então, a cena, isso aqui eu achei muito importante. Vamos relembrar isso para os próximos capítulos, porque a cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo. E aí a gente lembra de Humberto de Campos em várias mensagens, contos, pequenas histórias, as últimas palavras, nosso segredo, não é? E o abatimento dela, de Semele, olhem só como é que já começa a pesar o ato que ela mesma praticou, não é? E a roupa vai justamente fazer com que ele feche direitinho. Claro que era a Lívia que estava ali, né? Não podia ser Mas outra. quem de nós pensaria diferente de Sulpício, Sandrinha? Quem de nós pensaria diferente dele? Ele viu o Justamente Pilatos assediando a Lívia, depois ele na isso. porta da casa dela vê o vestido dela. Nós também tiraríamos essa conclusão precipitada Pela maldade que ainda existe em nosso coração, né, Babi? de não ver logo o pior, né? E ali julgar o juntou, outro. ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Como a gente Exato, diz, né? exato. Isso. A Isso. situação suspeita com a vontade que ele tinha já de armar alguma coisa, né? Vou ver se eu me lembro de contar um caso real que se passou com uma vizinha muito querida, que se tornou uma amiga muito grande e que passou por uma situação semelhante, né? E quanto sofrimento, né? Aí semana que vem a gente conversa sobre isso. Então vamos parar aí. Tá bom. Vamos então pedir para fazer. Primeiro a prece? Não, primeiro a musiquinha A e depois música, a prece, depois não é a isso? prece. A música, depois a prece. Tá certo? Sim, Tá. Então a música vamos. primeiro. Obrigada pela paciência de vocês, viu? Que a nossa querida está lá, não pode ler. Obrigada por vocês É isso, foi ótimo. terem participado tanto aqui. É ótimo.
junto ao Lago Azul de Genezaré. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa noite linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, amor, verdade, luz, bondade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. O som, Sandrinha, o som, por favor, o som. Desculpem. Vamos agradecer, então, nesse instante, a presença amiga dos mentores espirituais, o trabalho incansável no bem que realizam sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor, quantas bênçãos derramadas pelo teu amor. Auxilia-nos, Mestre, a buscar em nós os reais valores que já existem e que precisam florescer. Senhor, que na estrada da vida aprendamos a renovar as energias através do teu Evangelho, através do trabalho ativo, seja onde for. Agradecemos, Senhor, pelos passes magnéticos. Abençoa os lares, Senhor, de todos nós aqui reunidos e todos os lares da face da terra, Senhor. Que em teu nome possamos rogar nesse instante por nossa querida Pepita, por todos aqueles que se encontram em hospitais, numa prova necessária, sem dúvida alguma, que ela possa se restabelecer, Senhor, o mais breve possível, para que possa retornar ao trabalho que é teu. Muito obrigada, Senhor,
despede-nos. A tua paz. Graças a Deus.